Eu e você, nós, profissionais de saúde, nós temos um inimigo em comum e ele está batendo a porta. Nesse episódio eu vou te contar quem ele é e por que a gente precisa se unir para derrotá-lo. Roda a vinheta! Então a nossa conversa. Vamos começar aqui a falar sobre isso. Eu e você, nós temos um problema. A gente tem um problema acontecendo. As coberturas vacinais no Brasil e no mundo, tá? Elas têm apresentado um comportamento estacionário ou em queda. Isso começou ali por volta de 2012, aqui no Brasil, foi se agudizando um pouco mais a partir de 2016. E a gente teve um acontecimento que fez com que essas taxas de vacinação caíssem ainda mais. Ali, por volta do ano de 2020, tá sabendo do que eu tô falando? A pandemia da Covid-19, que botou todo mundo para dentro de casa, mudou completamente os nossos hábitos e fez aí uma série de mudanças com relação à percepção das pessoas. A gente teve uma série de fenômenos que fizeram com que as pessoas diminuíssem a vacinação, né, no caso das vacinas de rotina, ok? Existe um motivo para essas mudanças e esse motivo, um dos motivos, é a hesitação vacinal. Antes de começar, eu quero te avisar. Tudo que a gente vai falar aqui vai ser baseado ou em documentos da OMS ou em pesquisas científicas, certo? Todas as referências vão aparecer também na descrição do vídeo para você conferir. Para começar a conversa, eu quero trazer para você qual é o entendimento da OMS a respeito da vacinação. A gente tem um novo entendimento. Como assim, Fernando? Um novo entendimento a respeito de vacinação? Que história é essa? Bom, durante muito tempo, a vacinação foi pensada muito mais ali como uma ação destinada à primeira infância. Mas, em 2023, a OMS foi lá e publicou um documento com o nome de Para uma melhor imunidade, a abordagem de curso de vida para uma longevidade saudável. Oxe, vacinação, longevidade, como é isso? Em linhas gerais, o que o documento da OMS fala? Ele diz que a saúde humana é produto, né, não apenas da nossa genética, mas é produto da interação da nossa genética com fatores ambientais e que a combinação desses fatores pode alterar a trajetória de saúde do indivíduo e impactar a sua capacidade de se defender de infecções. Eles reforçam que a estratégia de vacinação não deve ser somente focada na primeira infância, como em geral os países faziam. Mas eles reforçam que a gente precisa rever esse modelo. Por quê? Deixa eu te contar uma coisa, não sei se você já está sabendo, mas no mundo a gente já tem mais pessoas acima de 65 anos do que crianças abaixo de 5 anos. A gente está assim, a plena transição da nossa pirâmide etária. Então a gente tem vivido, né, um momento de transição. Isso aconteceu pela primeira vez ali em 2019. No caso da imunização das gestantes, a OMS traz para a gente um princípio que eles chamam de vidas interligadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você promove uma ação em uma população, isso vai beneficiar essa população e mais uma outra parcela. Nesse caso, quando a gente faz a imunização da gestante, a gente está beneficiando tanto essa gestante quanto o bebezinho que está vindo por aí. Como parte desses cuidados pré-natais, as gestantes precisam receber algumas vacinas de rotina, tá? Então, em condições normais de temperatura e pressão, essas gestantes precisam receber essas vacinas. Quais são elas? Hepatite B,
a dupla adulto, né, que é contra difteria e tétano, a vacina sazonal contra a influenza, a DTPA, que traz aí, né, difteria, tétano e mais o componente ali acelular contra a coqueluche, a pertussis, e contra a Covid-19. Por serem vacinas de rotina, qual é a cobertura vacinal que a gente preconiza? 95%. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente consegue vacinar 95% das almas de um território, isso significa que a gente tem uma segurança maior na eliminação de determinadas doenças. Por quê? Porque se eu tenho 95% dessa população vacinada e alguém por algum motivo não pode tomar determinada vacina, esta pessoa fica protegida em função da menor circulação desse patógeno, né, por conta da vacinação das outras pessoas. As gestantes, então, devem seguir, né, as taxas de vacinação em gestantes devem seguir essas metas. E nós temos conseguido? Não! Apesar de termos essa meta, o Brasil não tem conseguido atingir as coberturas vacinais preconizadas. Vou te dar um exemplo. A DTPA, então, que ela precisa ser feita em gestante a partir da 20ª semana de gestação no ano de 2019, período pré-pandêmico, o Brasil conseguiu uma cobertura vacinal de 45,02%, menos da metade da cobertura de 95% que a gente tinha pensado, né? No ano de 2022, vai vendo, a gente alcançou apenas 20,33% de cobertura vacinal. E o que aconteceu, então, neste período? Como eu já te falei, a pandemia da Covid-19, que fez aí, né, um rebuliço, mudou muita coisa e as pessoas então passaram, né, a ter os seus hábitos modificados, né, muita gente ficou com medo de ir para as UBS, né, enfim, a gente teve uma série de modificações. Mas o que a gente precisa fazer agora? Correr atrás do prejuízo. Então a gente precisa agora retomar, né, as nossas coberturas vacinais. E é por isso que a gente precisa compreender por que as pessoas estão se vacinando menos, certo? A Organização Mundial da Saúde publicou, então, um documento e nesse documento ela apresenta alguns fatores que estão relacionados à vacinação. Ela chamou esse documento de motores comportamentais e sociais da vacinação. O que são esses motores comportamentais e sociais da vacinação? São os fatores que atuam promovendo a vacinação. Eles foram categorizados, né, foram colocados em 4 categorias. Pegaram 4 balaios e colocaram ali os motivos, né, os fatores que vão influenciar o comportamento final de aceitar ou não as vacinas recomendadas. Então, a gente tem o primeiro balaio. Categoria pensar e sentir. Aí nessa categoria a gente está pensando ali, a gente está colocando tudo aquilo que está relacionado aos processos cognitivos, né, ao entendimento das gestantes, a percepção de risco da doença, a confiança nessas vacinas, né, e isso vai incluir também a percepção de benefícios, segurança e confiança nessas vacinas. A gente tem uma segunda categoria, balaio número 2. Na categoria processos sociais, a gente vai encontrar o quê? As normas sociais. Aí a gente tem influência da família, influência das pessoas no trabalho, dos líderes religiosos. Te dou 2 exemplos, que eu só vou te dar o exemplo com mudança de entonação de voz. É sério que você vai tomar vacina? Ou, sério que você não vai tomar vacina? Na verdade, eu mudei o não, né? Mas, enfim, você consegue perceber aí que a forma como as pessoas se posicionam faz com que a pessoa ali fique mais ou menos propensa a aceitar uma vacinação, né? Além disso, nessa categoria, presta atenção, nessa categoria você entra. Tem ali a recomendação dos profissionais de saúde. Então,
a nossa recomendação, e a gente vai falar muito sobre isso nessa série de podcasts, a recomendação dos profissionais de saúde vai aparecer aí, e aí também vai aparecer as questões relacionadas à equidade de gênero. Peraí, Fernanda, volta que eu perdi alguma coisa. Equidade de gênero, imunização, sim. Nós temos algumas localidades, a gente tem alguns lugares do mundo, e às vezes dentro do nosso próprio país, em que as mulheres, por exemplo, precisam de autorização dos maridos para se vacinarem ou para saírem de casa para buscarem uma unidade de saúde. Então, as questões relacionadas à equidade de gênero, elas estão sim atreladas à capacidade dessas mulheres de receberem ou não essas vacinas. A gente tem uma outra categoria, balaio número 3, chamada questões práticas. O que está relacionado a isso? Aqui a gente está colocando disponibilidade de vacinas, né? Preço. Aqui no Brasil não é uma grande questão essa parte aí financeira, porque nós temos um sistema universal, né? O Sistema Único de Saúde faz aí acesso gratuito às vacinas, mas em todo o mundo não é necessariamente assim. Agora aqui a gente pode esbarrar disponibilidade de vacinas, facilidade de acesso. E aí, quando eu falo de facilidade de acesso, eu estou pensando em uma facilidade de acesso em termos geográficos. Pensa comigo. População ribeirinha, é mais fácil ou mais difícil chegar numa unidade básica de saúde? A gente tem lugares em que a gente tem um isolamento geográfico e a gente tem uma dificuldade de acesso, às vezes também, que esbarra em questões econômicas. A gente tem uma dificuldade de acesso que pode esbarrar na própria barreira de acesso colocada pelo serviço. Pensa comigo, a pessoa trabalha o dia todo. O empregador não libera para sair para vacinar. A UBS funciona o quê? Horário comercial. Me diga para mim quando esta pessoa vai conseguir tomar essa vacina, né? Ela não vai conseguir e isso pode entrar aí na questão de barreira de acesso. Além disso, também as questões de interação entre a população e o prestador, né? No caso, nós, eu, você, as pessoas da sala de vacina, enfim. Por fim, a gente tem a última categoria, que é a categoria chamada motivação. Aqui vai aparecer a intenção de tomar as vacinas recomendadas. E é nesse último fator, né, que vai aparecer a hesitação vacinal. Presta atenção que eu falei intenção de tomar as vacinas. O que é essa bendita, né? A hesitação vacinal lá em 2014, ela era conceituada como um atraso na vacinação ou recusa de vacinação apesar da disponibilidade dos serviços de vacinação. Mas, recentemente, a OMS, ela quis desvincular o comportamento de tomar ou não a vacina. Então, mesmo que a pessoa fale, não sei, tô na dúvida, e ela vacinou, se ela rateou, ficou na dúvida, não sei, vou, não vou, ai meu Deus, fujam para as colinas, ela hesitou, certo? Então, para entender melhor esse estado, né, motivacional, a gente separou, a gente não, que eu não estava lá, né, mas foi separado essa ideia, essas intenções e motivações do comportamento em si, ok? Então, qual que é a nova definição de hesitação vacinal? A OMS, então, definiu a hesitação vacinal como um estado motivacional de estar em conflito ou oposição à tomada de vacina, à toma de vacina. E isso vai incluir aí, né, as suas intenções, as suas predisposições. Assim, a gente consegue fazer, né, essa separação e estudar quais são os elementos que estão influenciando, né, o processo cognitivo, o processo decisório a respeito da vacinação, ao invés de a gente ficar ali só avaliando o comportamento. A hesitação vacinal, ela aparece, imagina que a gente tem um contínuo, assim, sabe? Você tem um processo, a pessoa pode estar se movimentando entre aceitar todas as vacinas sem nem questionar. Opa, vacina? Fila onde? Tô indo. Ou vacina, nega todas. Existe esse contínuo aí em que essa pessoa pode
exibe mais de um nível de hesitação. E aí a OMS foi lá e pensou em alguns modelos para tentar descobrir quais são os fatores que estão associados a essa hesitação. A gente já falou de fatores que estão associados à vacinação, agora a gente vai falar os fatores mais especificamente relacionados à hesitação. Para isso, eles fizeram um modelo chamado modelo 3C. O que são esses 3C? Vão ser 3 categorias que vão influenciar a hesitação vacinal. Primeiro C, confiança. Segundo C, complacência. E o terceiro C é para conveniência. Confiança ficou fácil, né? Quando a gente pensa em confiança, você tem que confiar em quê? Ora, primeira coisa, a pessoa confia na efetividade dessa vacina. Ela confia que aquilo ali vai servir para o que se propõe, né? Então, que vai realmente proteger essa pessoa de uma doença transmissível. Mas as pessoas podem ter aquela dúvida, será que essa vacina realmente funciona? Né? Será que ela é segura? Vai dizer que você nunca conheceu um sommelier de vacina, né? Então, você tem aí aquela coisa da vacina, funciona, não funciona, é segura, não é segura, né? Muitas vezes essas dúvidas podem aparecer. Em segundo lugar, a gente tem aí a confiança no próprio sistema que entrega essa vacina, né? E aí aqui a gente está falando da confiança que as pessoas têm no profissional de saúde, no serviço de saúde, né? E nas pessoas, né? No sistema de saúde como um todo e nas pessoas que tomam as decisões a respeito de incorporar ou não uma vacina. Existe muita reticência, né? Pessoas que são extremamente opostas à vacinação, elas tendem a acreditar que as vacinas não são necessárias e que tudo isso é uma questão relacionada a interesses econômicos da indústria farmacêutica e que existe de fato, né, um conchavo aí, né, existe uma conspiração dos órgãos governamentais com a indústria farmacêutica para oferecer vacinas que não funcionam e não são necessárias. Então, isso é uma crença que pode, né, e que surge em populações que são bastante resistentes, ok? Quando surge uma nova vacina, né, ou quando existe uma mudança quando existe uma mudança na indicação de uma vacina, ou quando algo muda, pode acontecer de as pessoas terem dúvidas, de as pessoas pensarem um pouco, será que é assim mesmo? Será que é necessário? Então, esses questionamentos, eles podem surgir, certo? O segundo C está relacionado à complacência e tem um pouquinho do que eu falei, né, no ponto anterior, que é a percepção de que as doenças não representam esse risco todo e de que a vacina não tem valor em si e não é necessária. Essa complacência, um dos motivos pelos quais ela aparece, está relacionado com o próprio sucesso dos programas de imunização. Uma vez que aquelas doenças que eram tão terríveis foram, né, eliminadas, controladas, as pessoas perdem esse contato. Talvez você que está me ouvindo, me assistindo, não tenha contato com pessoas que tenham tido sequelas, né, em função de doenças imunopreveníveis. O sucesso do PNI faz com que a população acabe achando, ou dimensionando menos os riscos relacionados a essas doenças e aí perdem, né, a noção, a percepção de que as vacinas são necessárias. E aí, por acreditar que não há necessidade de vacinação, afinal de contas, essas doenças não acontecem mais. Gente, onde é que você já viu falar que uma pessoa está com determinada doença? Essa percepção de menor valor das vacinas e de menor risco, né, acaba sendo o que a gente chama da complacência. Já a conveniência, né, a conveniência vai afetar a intenção de se vacinar quando? Quando as pessoas têm essa percepção de que existe uma falta de acesso ou a falta dos serviços de vacinação.
Então, essa percepção, as descontinuidades, essa percepção de falta de vacina, de falta do serviço, as barreiras de acesso, tudo isso, né, tem a ver com a questão da conveniência. Além disso, né, os horários de funcionamento da UBS, como eu já trouxe para você, entre outras questões. Quais são, então, as consequências da hesitação vacinal? Eu já comecei a falar, né? A ideia é ter 95% das pessoas vacinadas. Ah, eu vacinei 90%, tá bom? Tá, né? Mas 5% permaneceu não vacinado. Na próxima rodada de pessoas, mais 5%. À medida que isso vai se repetindo, você começa a criar uns bolsões de pessoas suscetíveis dentro do território. Então, você começa a ter indivíduos que não têm imunidade contra aquela doença. Outra coisa que acontece, pensa comigo, às vezes o valor, né, a hora que você pega ali o valor de cobertura, ele tá adequado. Mas se você botar uma lupa nesse território, você vai ver que ele tá adequado porque um determinado lugar tem uma cobertura muito alta e outro tem uma cobertura mais baixa. Isso fala a respeito da homogeneidade. Então, essas coberturas adequadas, elas não são distribuídas de maneira homogênea no território e assim também a gente vai tendo a criação desses bolsões. As pessoas hoje, olha aqui para mim, olha aqui para mim. As pessoas hoje estão se movimentando mais ou menos pelo globo terrestre? Muito mais. A varíola, lá na época da varíola, das caravelas, quando a gente tinha aquelas embarcações, aquilo já foi um problema, certo? Dizimou boa parte da população na Europa, foi uma confusão. Agora você calcula comigo que a gente consegue se movimentar em questão de horas, né? A gente tem aí uma mobilidade das populações muito maior pelo globo terrestre, o que faz, e aí a hesitação vacinal é um problema aqui no Brasil? Não, é um problema o quê? Mundial, ou seja, eu tenho indivíduos suscetíveis no mundo todo, eu tenho locais em que essas doenças não foram eliminadas, logo tem circulação de patógeno. Se tem circulação de patógeno e tem gente suscetível, vai ter gente doente. E estas pessoas doentes vão o quê? Transmitir para as outras pessoas que estão suscetíveis. E é assim que a gente teve, foi desse jeitinho aí, que a gente teve em 2018 um surto, né, uma epidemia de sarampo no Brasil, com mais de 10 mil casos de sarampo. Então, quando a gente não consegue atingir essa cobertura vacinal, o que a gente está fazendo é criando um problema que dali a pouco vai surgir na forma de ressurgimento de doenças que a gente já tinha eliminado ou aumento na frequência de doenças que a gente tinha controlado. A gente tinha recebido lá em 2016 um certificado, 2016, 2017, um certificado de região livre de sarampo. 2018, o que esse certificado fez? Foi pra galera, junto com os 10 mil casos de sarampo que apareceram no Brasil. E a gente tem aí a coqueluche agora, né, em função de haver áreas próximas do Brasil. Gente, o Brasil faz fronteira com um monte de país. O Brasil é um lugar para onde muita gente viaja. Então, a gente precisa entender que nós somos muito suscetíveis a esse surgimento de epidemias se a nossa população não estiver vacinada. Agora, qual que é o problema disso? O problema disso, Fernanda, linka com as gestantes. A gente tá aqui, começou falando de gestante, você foi falando de coisas em linhas gerais, mas é porque você precisa entender as linhas gerais para a gente aterrissar aqui na parte das gestantes. O problema, meus queridos, é que essas infecções, né, essas doenças imunopreveníveis, quando acontecem na gestação, elas estão relacionadas a piores desfechos, né? E aí nós estamos falando tanto de desfechos obstétricos quanto de desfechos neonatais, ou seja, é ruim para a mulher,
É ruim para o neném e é ruim para você, que vai conduzir depois este pré-natal e vai ter que conduzir aí esta criança, vai fazer as consultas de crescimento e desenvolvimento. É ruim para todo mundo. Pela própria fisiologia da mulher, né? Por que isso acontece? Pela própria fisiologia da mulher, ela tem um sistema imunológico um pouquinho, né? Diminuído ali, esfriado, né? A gente tem uma redução na potência desse sistema imunológico para ela não rejeitar o bebê, né? Mas isso traz para essa gestante riscos maiores do que aqueles que a população no geral tem. Te dou um exemplo. Comparado com a população geral, as gestantes que contraem o vírus da influenza são mais propensas à hospitalização, existe uma propensão maior à admissão em UTI e a complicações severas, incluindo síndrome do desconforto respiratório. A gente tem uma meta-análise que identificou risco de natimortos cerca de 3 vezes maior relacionado à infecção por influenza durante a gestação, além, né, de contribuir para a redução das complicações durante a gestação. A vacinação dessas gestantes vai atuar na proteção da saúde dos bebês. Agora, essa questão de reduzir as complicações está relacionada ao comportamento de busca por serviços de saúde. Então, se a mulher toma as suas vacinas, isso mostra para a gente que ela tem um comportamento de mais busca por cuidado com a sua saúde. Logo, se ela fica sintomática, ela vai procurar serviços de saúde de uma maneira mais assertiva. Então, existe aí, claro, um viés. Mas te dou um outro exemplo, então. Na região sul do país foi feito um estudo que mostrou que houve uma queda de 54,2% nas internações por coqueluche nos primeiros meses de vida, depois que a gente instituiu a DTPA entre as vacinas de rotina durante a gestação. Então, foi instituída a DTPA, logo em seguida começou a redução das internações por coqueluche nos bebezinhos. Isso, mesmo com a cobertura vacinal ainda inadequada, a gente já conseguiu observar um benefício tanto para a mãe quanto para o bebê. Bora amarrar tudo isso aqui, então vamos recapitular tudo que a gente conversou. Primeiro, a hesitação vacinal é um fenômeno brasileiro? Não. É um fenômeno mundial e esse fenômeno é um dos motivos, né, pelos quais a gente tem tido queda nas coberturas vacinais, tanto no Brasil quanto no mundo. Esse fenômeno, então, é causa de retorno de doenças já erradicadas, epidemias, aumento na incidência de doenças controladas. Então, aquilo que a gente já tinha controlado pode ressurgir. Durante a gestação, as infecções estão associadas a piores desfechos, tanto obstétricos quanto neonatais. E o enfrentamento disso, né, o enfrentamento da hesitação em gestantes vai contribuir para a saúde das mulheres, das crianças, especialmente nos primeiros meses de vida, quando os bebezinhos ainda não puderam tomar as suas vacinas. Então, por meio dos anticorpos maternos, a gente consegue proteger esses bebês nessa fase tão frágil. Agora que você já sabe o que é hesitação vacinal e as suas consequências, vem aí o meu desafio. Eu quero te desafiar a enviar esse podcast para a sua equipe. Eu espero que ele consiga contribuir aí para o pessoal da sua equipe. Discute com o pessoal o que vocês acham a respeito desse assunto. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua dúvida. Eu quero saber de você. A hesitação vacinal em gestantes é algo que você percebe acontecendo aí na sua prática clínica? Você tem percebido isso acontecer? Você já viu esse movimento? Como é que está isso aí? Como é a realidade onde você trabalha? Se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários também. Vai ser maravilhoso bater um papo com você. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até lá! A gente tem algumas doenças... Pausa.
Consegue. Eu consegui fazer o filtro para DTPA no modelo atual? Não, não consegui. Não, não vamos pôr isso, não. Ai, Jesus!